Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre o tema planejamento racional e avaliação de cílicos de derivados de um protótipo com potencial atividade anticonvulsivante direcionado aos canais de sódio dependentes de voltagens. O grupo é composto por mim, Luciana Vitória, pelos colegas Kaique Valente, Laira Saraiva, Luísa Paloma e Vinícius Sena. Bom, a epilepsia ela é uma doença neurológica crônica que afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. E ela é caracterizada por crises recorrentes, causadas por descargas elétricas anormais no cérebro. E apesar da existência de diversos medicamentos, aproximadamente 30% dos pacientes, eles apresentam uma farmacorresistência. Além disso, muitos anticonvulsivantes, eles causam efeitos adversos importantes, como sonolência, tontura e falta de coordenação motora. Por isso, né, existe ainda a necessidade de desenvolver tratamentos mais eficazes e seguros. Diante desse cenário, direcionamos o nosso projeto para os canais de sódio dependentes de voltagens. Bom, esses canais eles desempenham um papel essencial na geração e propagação dos impulsos nervosos. Em condições normais, a sua abertura e fechamento ocorrem de forma controlada. No entanto, durante uma crise epilética, eles apresentam atividade excessiva, favorecendo a hiperestabilidade dos neurônios e o surgimento das convulsões. Bom, esse alvo, né, ele já é bem estabilizado na prática clínica, pois diversos anticonvulsivantes, como a carbamazepina, atuam bloqueando ou estabilizando esses canais para reduzir a frequência dessas crises epiléticas. Bom, e o objetivo do nosso projeto, né, foi realizar o planejamento racionais de novos derivados moleculares com potencial atividade anticonvulsivante, buscando otimizar novas propriedades físico-química, farmacocinética e toxicológicas, mantendo a afinidade pelos canais de sódio e aumentando seu potencial como um futuro candidato a fármaco. Agora que vocês já entenderam qual foi o problema terapêutico e por que escolhemos os canais de sódio dependente de voltagem como alvo, eu vou explicar como nós conduzimos esse estudo na prática, ou seja, quais ferramentas usamos e quais foram as etapas do trabalho. Primeiro, é bastante importante deixar claro que esse é um estudo em sílico, ou seja, todas as análises foram feitas por meio de ferramentas computacionais, sem síntese ou testes em laboratórios nessa fase. Isso é uma abordagem muito utilizada na química medicinal atual, justamente porque permite reduzir tempo, custo e o número de moléculas que precisam chegar até a validação experimental. Vou apresentar rapidamente as ferramentas que utilizamos na ordem em que elas entraram no fluxo de trabalho. Primeiro, o BindDB, que é um banco de dados que reúne afinidades de ligação entre proteínas e ligantes determinadas experimentalmente. Foi nele que buscamos moléculas já descritas com potencial interação com o nosso alvo. Depois, o PubChain, de onde extraímos os códigos slimes, que é basicamente a representação em texto da estrutura química de cada molécula. Em seguida, o Bovie Discovery Study, usado para a preparação estrutural das moléculas, padronizando a representação química antes de qualquer predição. Para as predições de propriedades, usamos o ADMET Lab 2.0. Ele avalia parâmetros fisicoquímicos, farmacocinéticos e de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, o chamado ADMET. E para o planejamento dos derivados naturais, utilizamos o ACD, um software de desenho e edição de estruturas químicas. Para a toxicidade, usamos o Protox 3.0. Foi focado principalmente em carcinogenicidade e mutagenicidade. E, por fim, o CEA, que estima possíveis alvos moleculares de uma molécula com base na sua similaridade estrutural com ligantes já conhecidos. Agora, eu vou explicar como essas ferramentas se conectaram passo a passo ao longo de cada estudo. Nós começamos pesquisando no BindDB compostos já descritos com potencial integração com a proteína escolhida, conhecida como NAV 1.0. Nessa busca, selecionamos 15 moléculas candidatas. A partir daí, fomos até o PubChain para obter os slimes dessas 15 estruturas. Com as estruturas em mãos, nós as preparamos no Discovery Studio para garantir que estivessem padronizadas e sem inconsistências que pudessem interferir nas predições seguintes. Depois dessa preparação, as 15 moléculas foram avaliadas no ADMET Lab 2.0 e analisamos parâmetros como o peso molecular, número de aceptores e doadores de ligação de hidrogênio, log-P, que é o coeficiente de partição relacionado à lipofilicidade, absorção intestinal, permeabilidade em células, CACO2 e MDCK, ligação às proteínas plasmáticas e um parâmetro fundamental para o nosso caso, que seria a capacidade prevista de atravessar a barreira hematoencefálica, já que estamos falando de um fármaco de ação no sistema nervoso central. A partir da análise conjunta desses parâmetros, foi selecionada uma única molécula como protótipo do nosso estudo, aquela que vai ser detalhada já na sequência pelos próximos colegas. Com o protótipo definido, partimos para a etapa de planejamento molecular, usando o ACD, que foi proposto 62 modificações estruturais. A partir dessa molécula original, sempre com o objetivo de otimizar as propriedades farmacocinéticas sem comprometer o potencial de interação com o alvo. Todos esses 62 derivados foram novamente submetidos ao ADMET Lab 2.0, usando os mesmos parâmetros da primeira triagem, o que nos permitiu comparar cada derivado tanto entre si quanto com a molécula protótipo original. Os derivados que se destacaram nessa comparação foram então submetidos ao Protox 3.0, para avaliarmos alertas toxicológicos, especificamente carcinogenicidade e mutagenicidade.
classificando cada composto como ativo ou inativo para esses desfechos. Por fim, o derivado com melhor desempenho em todas as análises foi a avaliação na plataforma CEA, para verificarmos se, mesmo depois de todas as modificações estruturais, a molécula ainda mantinha similaridade prevista com ligantes conhecidos de canais de sódio dependentes de voltagem. Ou seja, se ela ainda fazia sentido para o nosso alvo terapêutico. Foi seguindo esse fluxo de seleção, preparação, triagem, ADMET, planejamento estrutural, nova triagem, avaliação toxicológica e predição de alvo que chegamos à nossa molécula candidata final. Se tratando dos resultados de discussões, agora que vocês já entenderam todo o caminho metodológico que seguimos, eu vou apresentar os resultados dessa primeira etapa. Quais foram as moléculas selecionadas, o que encontramos nas predições de propriedades físico-químicas, farmacocinéticas e toxicológicas, e por fim, vou justificar por que uma delas foi escolhida como a nossa molécula protótipo. Os resultados iniciais consistiram na avaliação comparativa de 15 moléculas selecionadas no BioIDD, a análise integrada das propriedades ADMET, que permitiu selecionar moléculas protótipos que apresentou melhor equilíbrio entre os parâmetros avaliados. Aqui temos alguns dos passos que seguimos, né? Primeiro fizemos a busca de compostos de BioIDD, que foi a seleção restrita de 15 ligantes previamente descritos como ativos frente ao alvo biológico central, que é o NAV 1.10. Após isso, tivemos a aquisição molecular no PubChain, que foi a extração rigorosa das coordenadas e códigos estruturais dos smileys de cada composto ativo selecionado daqueles 15 compostos. Aí passamos para a preparação estrutural, que foi feita no Discovery Studio, né? Foi feita a padronização das estruturas químicas para a predição precisa das propriedades físico-químicas e, por fim, foi feito um filtro em sílico no ADMET Lab 2.0, que foi a triagem quantitativa das propriedades farmacocinéticas. Aqui temos uma tabela, né, que foi feita para a seleção da molécula protótipo. Aqui temos as 15 moléculas, os seus seeds, seus smileys e a molécula protótipo que foi selecionada. Aqui temos todos aqueles parâmetros que foram ditos anteriormente, que foi peso molecular, o aceitador H, doador, log, todos os parâmetros que foram falados anteriormente. Dentre as 15 moléculas, escolhemos a molécula com o seed 11, 25, 00, 16, 8, foi a molécula escolhida. A molécula foi escolhida por conta das suas propriedades e o maior equilíbrio entre elas, que foi na massa molar, no log-P, que teve maior equilíbrio, a absorção intestinal, que foi alta, e a permeabilidade da barreira hematocefálica, que também foi alta, além das frações livres, que foi moderada, e ela foi selecionada como nosso protótipo. E ela foi foi o único eleito devido à falha dos outros ligantes, principalmente em atravessar a barreira hematocefálica e pelo LPPP ligante. Aí tivemos a triagem dos 15 ligantes, como dito anteriormente, que foi integrada ao peso molecular, ao log-P, absorção intestinal, permeação, LPPP e barreira hematocefálica. E o principal motivo do descarte foi a inviabilidade de ação central na maioria das estruturas devido à baixa permeabilidade da barreira hematocefálica e ligação excessiva às proteínas plasmáticas. Se tratando do diagnóstico e as limitações da molécula escolhida, né, tivemos uma alta porcentagem de ligação plasmática e uma alta lipofilidade. Foram os principais gargalos identificados no protótipo. Ficou evidente que essas duas métricas limitam as propriedades gerais exigindo intervenções bioisoterismo, porque teve o LPPA, que foi alto, né, o risco de ineficiência, altíssima taxa de afinidade por albumina, pouca fração livre do fármaco circulando para agir no alvo farmacológico, quer dizer que teve uma pouca fração dele no sangue, né, que fez que não tivesse o efeito desejado, além do log elevado, né, que foi o acúmulo de lipídios, que aumenta o risco de toxicidade geral sistêmica e o acúmulo descontrolado de tecidos adiposos periféricos. Embora a lista também apresentava apesar dela não ser perfeita, né, foi importante para o nosso planejamento. Porque, apesar dessas duas propriedades que chamaram a atenção, né, que foram a elevação das ligações proteínas plasmáticas e a característica relacionada à lipofacilidade, esses dois parâmetros são reconhecimentos, né, importantes para a distribuição sistêmica do fármaco e para a disponibilidade no tecido-alvo. Ou seja, de que adianta uma molécula interagir bem com o alvo se ela fica presa nas proteínas do plasma e não chega até o sistema nervoso central em quantidade suficiente? Isso foi exatamente esse diagnóstico que orientou o planejamento molecular que veio a seguir, que em vez de partir das modificações aleatórias, nós já sabíamos, desde dessa etapa, quais eram as propriedades específicas que precisávamos otimizar na molécula protótipo, mantendo, é claro, a interação prevista com o alvo terapêutico, e foi essa nossa linha de raciocínio, otimizar a lipofacilidade e reduzir a ligação de proteínas plasmáticas sem perder a afinidade pelo alvo, que deu origem a 62 derivados estruturais do nosso estudo. Então, como vocês acabaram de ver, a gente já sabia exatamente quais pontos da molécula protótipo precisava melhorar por meio da ferramenta ChemSketch para poder fazer esses derivados, que era a lipofilicidade e a ligação de proteínas plasmáticas. Então, eu vou mostrar para vocês o que foi que a gente fez com essa informação, ou seja, quais modificações estruturais foram propostas, qual foi a estratégia utilizada no planejamento de 62 derivados e quais os resultados que alcançamos com essas mudanças. Aqui na tabela 2 do slide, a gente consegue ver que dentre as 62 moléculas que foram feitas por meio de modificações, a gente escolheu o derivado que mais se destacou em todo o estudo, que foi a molécula 20. Na figura 1 aqui vocês podem ver que a molécula 20 ela foi obtida a partir de duas modificações pontuais na estrutura da molécula protótipo. A primeira delas foi a remoção de um átomo de cloro, e a segunda delas foi a substituição de um grupo metóxico, o OCH3, por um grupo trifluormetil, o CF3. Cada uma dessas alterações teve um propósito químico específico, onde a retirada do átomo de cloro ela promoveu uma redução localizada da contribuição hidrofóbica da molécula. Isso é importante porque, embora os halogênios costumem ser utilizados para aumentar a afinidade e a estabilidade metabólica, o excesso com essas interações hidrofóbicas estava justamente contribuindo para aquela elevada ligação às proteínas plasmáticas que identificamos como um ponto fraco do protótipo. Retirando esse cloro, a gente consegue um melhor equilíbrio entre a lipofilicidade e a solubilidade.
Já a substituição do grupo metóxico pelo trifluometil foi uma estratégia muito conhecida na química medicinal, onde o grupo CF3 tem um efeito retirador de elétrons mais forte. Ele oferece uma estabilidade metabólica e maior resistência à biotransformação em comparação ao grupo metóxico. Além disso, a presença de átomos de flúor altera a distribuição eletrônica da molécula, que vai influenciar tanto a interação com as proteínas quanto os parâmetros de absorção e distribuição. O ponto-chave aqui é que essas modificações elas foram feitas preservando o núcleo molecular, responsável pelo reconhecimento do alvo biológico. Ou seja, a gente não mexeu na parte da molécula que interage com o canal de sódio. A gente mexeu só nos grupos subsequentes periféricos, que vêm influenciar propriedades farmacocinéticas, mas não o farmacóforo principal. E essa, na verdade, foi a estratégia utilizada nos 62 derivados, não só na molécula 20. Toda a nossa abordagem ela foi baseada na relação estrutura e atividade, o SAR, que são pequenas modificações químicas pontuais sem alterar o esqueleto molecular principal, buscando o equilíbrio entre a hidrofobicidade e a hidrofilicidade. Isso porque moléculas muito lipofílicas tendem a ter uma alta ligação às proteínas plasmáticas e um acúmulo excessivo em tecidos ricos em lipídios, enquanto as moléculas muito hidrofílicas elas vêm a ter dificuldade de atravessar membranas biológicas, principalmente a barreira hematocefálica. A gente também tomou cuidado para não aumentar demais o peso da molécula, nem os números de doadores e aceitadores de hidrogênio, para não comprometer a biodisponibilidade oral. Vale destacar também que nem todas as 62 modificações deram certo. Alguns derivados tiveram um aumento excessivo da lipofilicidade, a redução da permeabilidade da barreira hematocefálica, ou até mesmo alerta toxicológico. Isso reforça que cada derivado precisou ser avaliado individualmente, não em um bloco. Em relação ao log P, a molécula 20 apresentou um valor aproximadamente de 2,9, representando uma redução em relação ao protótipo, um equilíbrio mais adequado entre a hidrofobicidade e a solubilidade. A permeabilidade prevista pela barreira hematocefálica se manteve elevada, que é essencial, já que a gente está falando de um alvo do sistema nervoso central. A ligação das proteínas plasmáticas, que era o principal ponto fraco do protótipo, ela foi reduzida na molécula 20, que indica uma maior fração livre circulante, ou seja, mais disponibilidade para poder atingir o tecido-alvo. E, nesse teste do Protox 3.0, a molécula 20 permaneceu inativa tanto para carcinogenicidade quanto para mutagenicidade. Mas, nem só de propriedades farmacocinéticas vive a seleção de um bom candidato, né? Também avaliamos a molécula 42, que tinha um perfil de match ainda mais favorável em alguns parâmetros. Ela tinha menor ligação às proteínas plasmáticas, alta permeabilidade na barreira hematocefálica. Só que o problema dela é que, quando submetida ao CIA, a molécula 42 não apresentou similaridade com o canal de sódio. Os principais alvos previstos para ela foram os receptores serotoninérgicos 5-HT4 e o receptor canabinoide CB1, completamente fora do nosso objetivo. Já a molécula 20, mesmo com um perfil de match ligeiramente inferior ao da 42, ela apresentou ser a predição significativa de interação com a proteína NAV 1.8, que vem a pertencer à mesma família de canal de sódio do nosso alvo original, o NAV 1.10. Como essas isoformas têm elevada homologia estrutural, esse resultado não representa uma perda de perfil farmacológico esperado. Pelo contrário, ela confirma que as modificações estruturais preservaram a capacidade de integração com a família dos canais de sódio dependente de voltagem. Agora, vamos ver o resultado comparativo entre a molécula 20 e 42. E foi justamente essas evidências, o perfil farmacológico equilibrado, a ausência de alertas toxicológicos e manutenção e similaridade com o alvo, que fez com que a molécula 20 fosse a nossa candidata final, não a 42, apesar do admatch dela ser aparentemente melhor em alguns pontos isolados. Então chegamos à parte final da nossa apresentação, onde eu vou trazer uma análise crítica de tudo que foi mostrado até aqui. Quais foram os pontos fortes do nosso trabalho, quais são as suas limitações e quais são os próximos passos possíveis para dar continuidade a esse estudo. Começando pelos pontos fortes, o principal mérito do nosso trabalho foi ter concluído um fluxo de trabalho integrado e não uma análise isolada. Nós não nos baseamos só em propriedades farmacocinéticas, nem só em toxicidade ou predicação de alvo. Nós combinamos todas essas ferramentas de forma conjunta. E isso fez toda a diferença, porque, como o Kaique falou e mostrou, se tivéssemos escolhido a molécula candidata baseando-nos apenas no perfil do ADMET, provavelmente teríamos selecionado a molécula 42, que tinha propriedades farmacocinéticas ainda melhores que a molécula 20, mas que, no CIA, perdeu completamente a similaridade com os canais de sódio, apontando para alvo totalmente diferentes, como o receptor 5-HT4 e o CB1. Foi exatamente a etapa de predicação de atividade molecular que evitou esse erro. Ela nos mostrou que melhorias farmacocinéticas não garantem, isoladamente, a manutenção do mecanismo de ação desejado. E é esse tipo de cuidado metodológico que aumenta a confiabilidade de um estudo de planejamento racional de fármacos. Além disso, destaco também que a molécula 20 conseguiu reunir, ao mesmo tempo, a redução da lipofilicidade para um valor mais equilibrado, manutenção de alta permeabilidade pela barreira hematoencefálica, redução da ligação às proteínas plasmáticas, ausência de alertas de carcinogenidade e mutagenicidade, e manutenção da similaridade estrutural como uma proteína da família dos canais de sódio. Ou seja, conseguimos otimizar o prototipo em várias frentes ao mesmo tempo, sem comprometer o alinhamento com o alvo terapêutico. Agora, é fundamental a gente ser honestos sobre as limitações da nossa proposta. A primeira, e também a mais importante, é que todas as nossas análises foram feitas por predicações computacionais. Isso significa que os resultados são estimados baseados em modelos matemáticos e em bancos de dados já existentes. Ele não substitui, de forma alguma, a validação experimental. Um composto pode apresentar um perfil in silico excelente e, ainda assim, não se comportar da mesma forma em um sistema biológico real. A segunda limitação está relacionada especificamente à ferramenta CIA. Ela nos dá apenas uma estimativa de similaridade estrutural entre nossa molécula e ligantes já conhecidos de um determinado alvo. Isso não é a mesma coisa que comprovar a afinidade de ligação, potência farmacológica ou até mesmo a eficácia biológica. Ou seja, o fato da molécula 20 ter apresentado similaridade prevista com o avanço 1.8 é um indício muito favorável, mas não é uma confirmação de que ela realmente vai
vai se ligar e modular esse canal da forma que esperamos. Bom, e diante disso, as nossas perspectivas futuras para esse trabalho, o nosso passo natural seria a realização de estudos DOC molecular, para investigar especificamente como a molécula 20 se encaixa e interage no sítio de ligações dos canais de sódio. Bom, depois disso, seria importante também conduzir as simulações de dinâmica molecular, que avaliam a estabilidade de complexos ligante-receptor ao longo do tempo. Ou seja, se essa interação prevista realmente se mantém estável em condições mais próximas da realidade biológica. E, por fim, o processo estaria completo com ensaios experimentais in vitro e em vivo, que são indispensáveis para confirmar na prática tanto a atividade anticonvulsivante quanto o perfil de segurança da molécula 20. Bom, para encerrar, que são as nossas considerações finais. O nosso trabalho ele demonstra como a integração entre os princípios de química medicinal e também as ferramentas computacionais de planejamento racional pode ser uma estratégia extremamente eficiente nas etapas iniciais da descoberta de fármacos. Conseguimos também, a partir de uma molécula do prototipo, com limitações conhecidas e através também de modificações estruturais pontuais e também racionais, chegar a um candidato que é a molécula 20, com propriedades muito mais favoráveis, mantendo o alinhamento com o alvo terapêutico proposto. Ainda são necessários estudos complementares para confirmar essa atividade biológica, mas acreditamos que a molécula 20 representa um candidato promissor para dar continuidade ao desenvolvimento anticonvulsivantes direcionados aos canais de sódios dependentes de voltagens. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.